De cada 4 brasileiros, 3 diminuíram os gastos pessoais durante a pandemia. A informação é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias. Segundo esse levantamento, o principal motivo é o medo e a insegurança em relação ao futuro. Para comentar esse assunto, o HIT Notícias ouviu o economista Joelson Sampaio, que é da Fundação Getúlio Vargas. Ele também fala sobre a proposta de criação de uma renda básica universal, que iria garantir para todo cidadão, independente da classe social, condições de custear suas despesas mais básicas, como, por exemplo, alimentação e moradia. Quando a gente olha os dados da economia, são dados bastante negativos, principalmente aqueles dados que começaram a sair a partir de abril. Nesse sentido, as pessoas acabam mudando suas expectativas, internalizando o medo, internalizando o receio de como será a crise econômica no Brasil, como que isso pode afetar cada uma delas. E esse receio, esse medo leva, sim, a mudanças de decisões e, claro, isso acaba arrefecendo um pouco o efeito da crise. Por outro lado, a gente pode ter um efeito ainda maior por conta do parada de consumo, da mudança do consumo das famílias, e isso pode ter efeitos aí até de longo prazo para a economia. Agora, em virtude desse sentimento e desse comportamento, um debate que vinha ganhando espaço, mas ainda que era visto como um debate para o futuro, tem sido antecipado, que é a criação da renda básica universal, inclusive defendida por bilionários do setor de tecnologia. Eu queria primeiro saber o seu entendimento, o que você acha dessa proposta ou dessa ideia que ainda estava em fase, vamos dizer, ideológica, mas que agora já é vista como até uma alternativa? É uma iniciativa muito positiva, uma excelente ideia que, se, digamos, caminhar, pode trazer um benefício principalmente para aquelas famílias mais pobres e mais necessitadas aí, no caso, mundialmente. Então, se você olhar do ponto de vista de política de renda, e ainda mais partindo da iniciativa privada, né, dos grandes bilionários, investidores e empreendedores, isso seria um grande avanço, não só em termos de distribuição de renda, mas também em termos de consciência social para o mundo. Então, o grande desafio é o avanço, né, de tirar um pouco essa questão da parte ideológica, da parte do idealismo até, e trazer isso para a parte prática, materializar essa proposta. Do ponto de vista da proposta, é muito boa. E essa proposta, de repente, pode permanecer até após a crise. Então, seria um grande avanço para o mundo a gente conseguir implementá-la. Agora, eu gostei disso que você falou, sair do campo ideológico e ir para a parte prática. E economia, sempre alguém tem que pagar a conta. Nesse caso, a proposta prevê uma taxação, um imposto sobre as novas tecnologias, robôs, por exemplo. Eu queria que você comentasse esse aspecto prático, então. Essa taxação sobre a tecnologia seria o caminho para garantir essa renda? Existe, enfim, alternativas de você, de repente, taxar também as grandes fortunas no mundo para conseguir redistribuir esse recurso para as famílias mais pobres e, de repente, ajudar os mais necessitados. Isso também seria muito bem-vindo. São alternativas que, de alguma forma, trazem um pouco a realidade de conseguir tirar do papel, colocar em prática essa proposta. Agora, existe uma frase conhecida na economia que não existe almoço grátis, né? Acho que nas aulas de economia se repete essa máxima. E não seria uma mera doação. Investir nisso também teria retorno para o empresário, para os setores da indústria. Por exemplo, o cidadão deixaria de ser um peso para o Estado e também para a economia. Ele teria acesso ao consumo com essa renda básica e também ele deixaria de ser um peso para o Estado, o que garantiria também o equilíbrio social, menor criminalidade, enfim. Eu queria que você comentasse esses aspectos. A contrapartida das grandes potências terem e custearem essa renda básica. Boa pergunta. Certamente você tem uma contrapartida e eu acho que um efeito positivo, sim, para essas famílias, pessoas que passariam para o mercado de consumo, que poderiam, sim,
digamos que entrar para o lado da economia, principalmente o lado real da economia que faz a roda girar, e isso seria benéfico para todos os empresários e governos, enfim. Essas famílias passariam a, digamos, fazer parte da população ativa, economicamente ativa, dos grandes centros e dos grandes países no mundo, e isso ajudaria, sim, certamente os países de uma forma geral. Então, é importante esclarecer que essa proposta, ela tem um benefício, ela é mão dupla, ou seja, ela ajuda e também gera benefícios para todos os empresários, porque essas pessoas passariam a consumir mais, enfim, a comprarem serviços, enfim, obter recursos e outros bens, que ajudaria a economia como um todo. Não se trata de uma mera doação. Há contrapartida tanto para os empresários e também para o governo, à medida que eles instituem uma renda mínima, eles fazem com que o cidadão tenha condições de consumir e de pagar suas despesas? Olha, certamente essa medida traria benefícios sim para as empresas, para as famílias, para os países de uma forma geral, porque você teria pessoas, né, fazendo parte da economia, enfim, consumindo, adquirindo bens e serviços que hoje não estão nessa, digamos que, economia ativa. É importante relembrar que os bons exemplos de políticas sociais, no geral, eles também estabelecem uma contrapartida educacional, ou seja, é sempre bom se a gente conseguir atrelar a transferência de renda com uma contrapartida de ou voltar a estudar, colocar os filhos na escola, enfim, alguma coisa que aumente o nível de educação dessas famílias para também fazerem parte do mercado de trabalho e serem mais competitivas no futuro. Essa combinação seria traria um resultado, digamos que muito positivo para o mundo, muito positivo para todas as economias. Esse auxílio emergencial de R$ 600 que está sendo pago nessa situação atípica, nessa situação de exceção, já pode ser considerado uma espécie de teste? É uma espécie de renda básica? É um teste, sim, é uma renda básica e tem o objetivo de ajudar principalmente aquelas famílias mais carentes, né, que estão no mercado informal, que não tem nenhuma proteção social, a rede de proteção social para elas inexiste. Então, esses R$ 600, sim, já é uma forma de entender como que essa renda pode ajudar principalmente as famílias com maior necessidade e também famílias que hoje têm uma maior vulnerabilidade social. Correto. Para finalizar, então, como economista, nesse momento que a gente vê pesquisas demonstrando toda essa preocupação com o futuro e até esse pessimismo, queria que o senhor deixasse, né, uma mensagem final, uma orientação para as pessoas que estão nesse momento, com essa incerteza. Como se comportar, como se posicionar? É um momento muito crítico, né, para o mundo, não só para o Brasil. O mundo está sofrendo com a crise e tem tido efeitos bastante negativos. A mensagem é que esse é um cenário passageiro que vai trazer muitos resultados, muito sofrimento, mas que sim vamos passar e crescer e superá-lo. O grande legado é o aprendizado que a gente pode tirar de momentos como esses. Ou seja, a gente, de alguma forma, olhar para políticas sociais que a gente não olhava. Olhar a importância de ter um Estado mais presente, como a gente, quando a economia está no dia a dia normalmente funcionando, nós não olhamos. Então, ele tem que deixar, de alguma forma, um legado para a gente conseguir tirar um aprendizado, né, dessa experiência da crise. Para as pessoas que hoje vivem com esse conflito da economia e da saúde, que virou um dilema, né, uma dicotomia no mundo, no Brasil, o que priorizar? Quando a gente vai para a ciência, a gente observa que essas duas coisas elas conseguem caminhar juntas, desde que tenhamos protocolos muito rígidos e que a gente consiga, de alguma forma, olhar e sim se atentar às questões vitais da humanidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas seguindo os protocolos de saúde, a gente volta com a economia mais rápido.
é assim nas melhores experiências que a gente tem dos países hoje, que já estão abrindo suas economias. Se a gente ficar no meio termo, a gente vai sofrer dos dois lados, com a saúde e com a economia. Então a gente precisa ter clareza em seguir os objetivos para a gente conseguir superar o mais breve possível essa crise sanitária e econômica.